Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à 25ª lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre as contribuições do neoplatonismo à ética. Bem, então, para começar, é importante contextualizar sobre o que nós estamos falando, né? E aqui o essencial é termos presente que, além do epicurismo, do estoicismo, no período helenista e na passagem para a filosofia romana, né, nós encontramos outras escolas que, claro, continuaram a se desenvolver. Por exemplo, os aristotélicos, né, com a liderança de Teofastro, que sucedeu Aristóteles no Liceu, continuaram a dialogar com os estoicos, com os epicuristas, né? E continuaram a desenvolver a filosofia de Aristóteles. Bom, o ceticismo também teve certos movimentos de desenvolvimento e, num determinado momento, né, houve também uma certa volta ao período da Grécia clássica, em especial a filosofia desenvolvida por Platão. Então, o que nós entendemos por neoplatonismo é exatamente essa volta, né, a Platão, aí já numa tentativa de compatibilizar outros tipos de pensamento, né, durante o Império Romano com a filosofia clássica grega. Então aqui vale, por exemplo, lembrar que no neoplatonismo a gente pode citar, por exemplo, Fílon, né, que viveu há 20 séculos atrás, considerado o Platão hebreu, né, que desenvolveu uma filosofia que procurava mostrar que muito do que foi desenvolvido na Grécia clássica já estava, de alguma maneira, presente na Torá, né? Por exemplo, né, o heraclitismo seria compatível com Gênesis e assim por diante. Bom, uma ideia importante, então, de Fílon, né, nessa perspectiva neoplatônica, foi identificar Deus com o próprio bem. Então, aqui para começar, vamos lembrar a famosa passagem da República, né, 509b, que discutimos muito em videoaulas anteriores. E aqui temos, claro, essa perspectiva, né, essa interpretação mais transcendente dessa passagem, que, como vocês devem lembrar, diz que, enfim, a forma do bem, né, ela está para além das outras formas, é razão de ser e de conhecer as outras formas, as formas das virtudes, dos objetos matemáticos e assim por diante, né? Então, Fílon faz uma certa identificação, né, do Deus no sentido hebraico, né? Eu estou colocando de forma abreviada aqui, respeito, digamos, né, a um certo mandamento da ética judaica que começaremos a estudar nas próximas videoaulas, né, que interdita pronunciar o nome do Ser Supremo. Bem, essa identificação, então, do Ser Supremo com o bem, né, no sentido transcendente, é uma marca típica do neoplatonismo que vai nos levar a desenvolvimentos significativos no período chamado medieval. Né? Bom, o principal autor que contribuiu para o neoplatonismo, né, foi Plotino. Ele possui uma obra vastíssima, né, Enéidas, onde essa identificação, digamos, não é feita tanto em termos de uma transcendência, né, mas há ali uma identificação do uno, né, da totalidade do que há antes de qualquer multiplicidade com o próprio bem. Claro, essa obra mereceria, né, um estudo mais aprofundado, mas eu não vou tratar de Plotino nessa videoaula. Né? Eu gostaria de reservar uma especial atenção a uma filósofa,
a uma matemática, alguém que se dedicou à ciência, em especial à astronomia, que é Hipátia de Alexandria. Vocês devem ter percebido uma certa ausência, né, nessas videoaulas sobre a ética antiga de personagens femininas, né, de mulheres que eventualmente poderiam ter feito e fizeram, né, importantes contribuições para a filosofia e eventualmente até para a ética. Nós mencionamos apenas uma ou duas, né, muitas vezes nem no sentido de serem filósofas profissionais. Por exemplo, nós colocamos, né, a questão defendida por Antígona, né, em relação a uma certa lei natural que ela invocou para questionar os decretos de Creonte, né, do tirano, mostrando que a lei positiva, os decretos de um tirano, devem prestar contas, né, à justiça, entendida como justiça natural, expressa pelas leis naturais. Né? Mas, além disso, não houve grandes referências a pensadoras no período antigo, por razões que hoje nós entendemos bem, que é exatamente o fato de que tanto na Grécia quanto em Roma, né, em vários outros lugares na antiguidade, se relegava a mulher ao espaço privado, à casa, e eram somente os homens livres, né, que desenvolviam o pensamento científico e filosófico. Bem, essa lacuna pode ser preenchida agora, hoje, né, com as contribuições importantes dessa pensadora, né, que seguiu essa tendência de volta a Platão, né, desenvolveu na filosofia ideias neoplatônicas, seguindo Filon, Plotino, né, que viveu 18 séculos atrás e que, enfim, ela é alguém mais recente, não há exatamente uma data precisa do seu nascimento, entre 350 e 370, em Alexandria, que naquele momento já era e tinha se tornado uma espécie também de centro, né, do filosofar. Quer dizer, nós tivemos ali uma transição de Atenas para Roma e dentro do Império Romano, né, ao norte da África, Alexandria se tornou um centro de estudos importantes, de desenvolvimento da matemática, da astronomia. Né? Há aí também a famosa Biblioteca de Alexandria, inicialmente dirigida também por Hipátia, né? O que mostra que ela adquiriu, através do ensinamento de seu pai, Theon, quem estudava, né? Um certo reconhecimento pelas suas efetivas contribuições na área da aritmética, da geometria, o desenvolvimento de um astrolábio, ela própria fez. Quer dizer, foram contribuições significativas que impressionaram as pessoas e fizeram com que ela se tornasse uma mestra também da filosofia neoplatônica. Tá? Bem, eu não tenho conhecimento suficiente, inclusive há um problema de fontes, né, do que ela defendeu, as suas obras estão perdidas. Eu tenho alguns livros que tratam de contribuições, por exemplo, aqui de 50 mulheres, né, à ciência e à filosofia, o modo como elas foram pioneiras e mudaram o mundo. Né? Eu não vou me ater aqui a possíveis contribuições na área da matemática, né, da astronomia, que Hipátia fez, mas tratar um pouco de alguns pensamentos que têm uma implicação importante na filosofia, em geral, no neoplatonismo, e, em segundo lugar, e especialmente alguns pensamentos a ela atribuídos que são, digamos, propriamente éticos. Né? Então eu selecionei, e foi uma escolha
enfim, que foi guiada por uma certa preocupação em resgatar o pensamento e as contribuições éticas que ela fez, né? Eu vou mencionar então 3 frases, 3 pensamentos. Não vou comentar muito, vou convidar vocês a refletirem, né? Eu não quero aqui ocupar o lugar eventualmente que ela tem e teria, né? No sentido de fomentar uma reflexão sobre algumas questões. No entanto, eu me sinto na obrigação de também contribuir para o resgate, né, de contribuições de grandes pensadoras para a filosofia, né? Bom, então, a primeira delas, o primeiro pensamento importante é o seguinte, né? Então, eu cito: compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que está mais além. Então, esse pensamento ele é interessante porque no contexto do neoplatonismo, no contexto de uma interpretação peculiar, né, da passagem da República do Platão, esse pensamento ele nos convida, né, a entendermos aquilo que é imanente, né, o mundo, a natureza, aquilo que nós podemos conhecer cientificamente, como também se poderia, enfim, esperar, né, de uma grande cientista, de uma matemática, de uma astrônoma, como forma de nós engrandecermos eventualmente, né, a obra divina, se é que o mundo como um todo foi criado por uma entidade transcendente, né? Então, esse pensamento ele tem uma certa base naturalista, claro, né? Nos convida a observar a natureza, a compreender aquilo que está no domínio do imanente, para que a gente possa também, eventualmente, compreender aquilo que está para além no sentido, enfim, metafísico, né? Bom, um outro pensamento que eu selecionei da Hipátia, que eu acho muito importante, que complementa inclusive o anterior e que ajuda a, enfim, estabelecer, né, as contribuições que ela fez e, eventualmente, a coragem intelectual que ela teve nesse contexto filosófico, né, e que, infelizmente, como veremos, levará a um certo fim trágico, né, é o seguinte. Então eu cito: todas as religiões dogmáticas são falaciosas e não devem ser aceitas por autorrespeito. Bem, esse pensamento é carregadíssimo, né, de uma ética que eu prezo muito, que é a do respeito, não apenas do respeito recíproco em relação às outras pessoas, mas de um autorrespeito, né? E o que a Hipátia, enfim, através desse pensamento insiste, né, é que a gente não deva aceitar nada que seja falacioso, né, que não seja, enfim, então, pela definição técnica, né, de falácia na filosofia, quer dizer, é uma certa inferência indevida, uma conclusão indevida que não estava contida nas premissas, né? Quer dizer, ela sustenta que nós não devemos aceitar nada falacioso, e aí diz, bom, enfim, as religiões que são dogmáticas, que não permitem que a gente possa, enfim, conversar sobre questões religiosas, que são de alguma maneira autoritárias, etc., né? Nós não devemos aceitá-las por uma questão de honestidade intelectual. Enquanto filósofos, nós não podemos aceitar dogma algum, né? Eu acho esse pensamento muito rico, muito interessante e que tem uma atualidade bastante grande, né? Bom, o terceiro pensamento que eu selecionei dela, acho que complementa numa certa linha de continuidade, né, do que, enfim, a gente pode reconstituir hoje, que ela pensou, e é o seguinte:
eu cito, reserve o seu direito a pensar, mesmo errado, é melhor do que não pensar. Quer dizer, aqui temos, né, se vocês quiserem, até um tipo de iluminismo avant lettre, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter a coragem de pensar, tem o direito a pensar, mesmo que cometa erros, isso é muito melhor do que simplesmente seguir de forma cega doutrinas dogmáticas, né? Ou viver na ignorância por não pensar e assim por diante. Enfim, eu me parece que esse pensamento também tem uma conotação ética importantíssima, né? Dentro da filosofia neoplatônica, né? Nos convida a sermos filósofos com letra maiúscula, quer dizer, exercermos, por exemplo, aquele tipo de exercício filosófico, socrático, platônico, né? De investigação profunda das coisas. Então, se nós agora conjugamos esses três pensamentos, né? Quer dizer, compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor forma de nós compreendermos o que eventualmente está além, que as religiões que são dogmáticas, tá? Quer dizer, esse dogmatismo aí, elas são falaciosas e nós não devemos aceitar esses dogmas por autorrespeito, então, e finalmente que nós devemos pensar por nós próprios, porque isso é melhor do, eventualmente, mesmo que erremos, né? Isso é melhor do que não pensar, viver na ignorância ou aceitar verdades de uma forma, né? Porque são ditas por pessoas que são autoridades, etc. Isso mostra o quanto a Hipátia foi uma filósofa, foi uma mulher corajosa no seu tempo, né? E que merece, junto com as suas contribuições para a matemática e para a astronomia, um lugar sim na história da filosofia, em especial na história da ética, né? Porque esses três pensamentos têm uma profunda conotação ética. Bem, é claro que nesse período, né, nós estamos falando da Alexandria aí em torno de 410, 12, né, depois de Cristo, já havia, né, uma certa ascensão e um certo poder, né, do cristianismo. É claro que isso desagradou, né, muitas correntes religiosas, em especial fundamentalistas cristãos, né? Exatamente, que são objeto da crítica que ela fez aí nesses pensamentos, né? E, enfim, ela então acabou sendo morta, né? Por esses fundamentalistas e, enfim, tragicamente teve também a sua obra destruída, né? Bem, se vocês quiserem pensar um pouco mais, refletir e ter uma reconstituição da vida da Hipátia razoavelmente fiel, até onde eu conheço, né? Claro que com algumas licenças artísticas que são normais, um filme, etc. Eu recomendo o filme Ágora, né? Que foi traduzido aqui para a língua portuguesa como Alexandria, tá? Que é um filme que vocês encontram no YouTube, tá? Sobre a vida de Hipátia e sobre a fantástica mulher que ela foi, as contribuições científicas e filosóficas que ela fez e particularmente esse fundo ético que guiou a vida dela, expressos nesses pensamentos que eu apresentei. Bom, com isso então nós vamos vendo já aí o fim da antiguidade. Para muitos, né, é exatamente esse é o momento que acaba o período antigo na filosofia e começa a chamada filosofia medieval, né, que começaremos a tratar na próxima videoaula, né, sobre as contribuições de Agostinho, também bastante influenciado pelo platonismo, à ética. Então, obrigado e até lá.